queremos, em nome de Jesus, refletir sobre os textos lidos e pensar sobre, afinal de contas, quais os benefícios da humildade. Talvez seja estranho, porque sempre frisamos muito neste dom da humildade, e isso não é algo apenas de um discurso da fé cristã. Na verdade é um conselho geral da humanidade. Mas qual é a vantagem da humildade? Não parece que pessoas convictas, cheias de si, às vezes soberbas, têm até mais força, convicção e coragem no dia a dia? Será que o dom da humildade às vezes não nos retrai e nos leva a poucas conquistas? Eu queria mostrar que esse pensamento está bem errado, por causa que é uma confusão de termos. A humildade não significa baixa autoestima, não significa falta de atitude e nem falta de coragem. Então quero ligar a palavra humildade com a palavra coragem e mostrar que elas podem andar juntas nas ações, nos feitos, nas conquistas desse mundo, e deixando de lado a soberba. Aliás, a soberba é de certa forma atacada nos textos bíblicos de hoje. É o que está por trás de não escolha o primeiro lugar, não se ache merecedor acima dos outros, conforme está colocado ali. E eu sempre me chama muita atenção, assim, como sentimentos ou expressões são bem colocadas pelos desenhos, pelos emojis, pelos cartoons, pela maneira como hoje a gente vê, às vezes, assim, um pequeno vídeo ou uma imagem, e a gente já identifica assim, né? Isso aqui. Eu coloquei aqui, algumas imagens para vocês, bem rápidas, quando eu digitei soberba. Acho engraçado assim o desenho do olhar. Mesmo, por exemplo, esse bem à direita de vocês, né? Como é que os artistas conseguem colocar o desenhozinho do olho e a gente olha assim, é um olhar soberbo. O olhar. O Salmo 131 fala do olhar soberbo. E quem de nós não reconhece, né? Aquele olhar assim que dá uma olhadinha, assim, olha por cima. E é um olhar soberbo. O problema desse negócio, dessa análise, é que a gente percebe o olhar soberbo no outro. Normalmente, quando a gente está com o olhar soberbo, a gente não está na frente do espelho. E a gente não se percebe. A dinâmica da fé cristã nos faz convidar a refletir sobre nós mesmos, nossos sentimentos e onde repousa a nossa confiança. E nessa busca, por exemplo, de uma virtude como a humildade, ela é bem perigosa, né? Digamos assim que a gente tenha isso, seja humilde, aí de repente a gente acha que conseguiu ser humilde. Aí tem uma frase que diz assim, que a humildade é coisa estranha, que quando a gente acha que achou, imediatamente a gente perdeu. Óbvio, né? Quando a gente acha que achou, a gente diz, eu me orgulho da minha humildade. E então a gente já perdeu novamente. O dom da humildade é um dom que não se constrói sozinho dentro de si. Ele precisa estar ligado com outro dom, com um olhar que vem de fora, com alguém que cuida de nós. Essa é uma necessidade. Mas, diante disso, precisamos estar atentos para o inimigo, que semeia soberba. Aliás, a soberba é uma coisa realmente assim que é daquelas que dá para destacar com todas as letras que Deus não gosta. Tem muitas coisas ao longo da história da humanidade que diz assim, Deus não gosta disso. E não é bem assim, né? São moralismos meio assim, Deus não gosta disso aqui, dessa música alta. Então, onde é que está escrito isso? Deus não gosta dessa veste. Como assim? Deus não gosta. Tem coisas que não estão escritas e que a gente cria na nossa moralidade. Mas agora isso está escrito, que Deus resiste, detesta os soberbos, mas recebe os humildes. E há soberbos em todo lugar.
Acho engraçado aqueles que se enchem assim de vanglória das suas capacidades, da sua razão, né? A minha inteligência e a minha racionalidade faz com que eu não consiga, por causa dela, essas coisas de Deus para mim estão bem distantes. Ou a gente pensa e ouve muitas vezes as pessoas cheias de si, desdenhando, né, as coisas de Deus ou as coisas dos outros e se distanciando. Só que também do lado, dentre os religiosos, conforme Jesus muitas vezes se deparou com os fariseus, ele também sempre destacava isso: ó, cuidado, não fique te achando mais do que tu és. Deus resiste aos soberbos, mas recebe os humildes. Essa dinâmica do texto bíblico, que eu acho que vocês bem acompanharam nas leituras bíblicas, em que Jesus dá o exemplo de uma festa, né? Olha, não vai logo procurar o lugar de honra, né? Já pensou, a gente chega numa festa de casamento, qual é o lugar mais central lá? A gente vê uma mesa central lá, vai lá, senta, e a mesa dos noivos. Já pensou? Tem aquela que separa para os noivos e para os pais. Puxa, que grande erro seria cometê-lo. Mas a questão não é só o erro da mesa que a gente escolheu, não há nada de errado em talvez pensar num lugar ali mais conveniente, mas é do achar-se mais importante. E quando Jesus conta essa parábola, ele não está querendo nos dar etiqueta social, não é isso que Jesus está fazendo. Por isso que o texto diz que é uma parábola. Parábola é uma comparação com uma realidade espiritual. A questão dele é como é que a gente se comporta diante de Deus. Quando Ele é o Senhor e o dono da festa, que lugar a gente quer ocupar? Quer ocupar o lugar dele? Normalmente nós nos colocamos como aquele que quer ser o próprio Deus. Mas eu queria voltar àquele ponto da vantagem da humildade. Qual a vantagem de ser humilde? E linká-lo com a coragem. Pessoal, é muito relevante, é muito importante, assim, eu não sei até que ponto eu consigo colocar isso para vocês aqui com estas palavras. Mas o que eu quis dizer é que quando eu coloquei assim, olhar soberbo, que eu mostrei para vocês a imagem antes, estava bem claro ali, né? Aquele olhar soberbo, olhando os olhos assim de lado. Mas quando eu coloquei o olhar humilde, desculpem, quando eu coloquei o olhar humilde, eu não encontrei assim uma imagem de bate-pronto, assim, porque parecia normalmente um coitadismo, ou alguém pidão, assim, né? Alguém de fora, mas não é esse, é uma confusão de termos, como eu disse. A verdadeira humildade, ela é pacífica, calma e cheia do dom da paz. E um jeito muito claro é o Salmo 131. Coloca a imagem, acho que eu coloquei aqui a imagem a seguir, ali do bebezinho no colo da mãe, como criança desmamada. Criança desmamada não quer aquela que deixou de mamar, mas é aquela que mamou bastante, sabe? Está tranquila agora. E o que ela faz então? Ela dorme tranquila. Lembrem do nenezinho, pessoal, depois de mamar, depois de estar saciado, está bem confortável, não está com a fralda limpa, tranquilo nos braços da mãe. A confusão dos termos que eu coloquei antes é que quando a gente simplesmente entende a falta de confiança em si mesmo, ou a baixa autoestima como uma questão relativa à humildade, isso nos deixa ansiosos, perturbados, medrosos. Agora, quando repousamos a fé naquele que cuida de nós, naquele que nos pega no colo, cara, é só descansar. E que coisa boa ter esse dom. Se eu ergo a pergunta dizendo qual a vantagem de ser humilde, é essa. Porque o soberbo, por mais petulante que pareça ser, na hora do vamos ver, a ansiedade brota no coração. O estresse, por quê? Porque ele está colocando toda a sua confiança em si, e no fundo ele se sabe pouco suficiente, em especial quando enfrentamos inimigos maiores, como a própria morte. E a morte não é só aquela nossa, mas também a dor da morte e o luto. E como é bom poder descansar nos braços daquele que venceu a morte, daquele que cuida de nós.
daquele que, entre aspas, nos amamenta, nos dando o pão de cada dia. Ali a gente encontra coragem. Por isso que as palavras bíblicas nos convidam à coragem ao dizer: tá bom então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Como diz Isaías 43, agindo Deus, quem impedirá? É por isso que quando tem um casal como Abraão e Sara, eles estão cheios de problemas, e tem uma promessa dizendo que eles terão filhos, e eles são inférteis, eles podem olhar para frente e dizer: bom, agindo Deus, quem impedirá? É por isso que o povo de Israel, quando tem os egípcios com um enorme exército e o mar à frente, ainda assim, com certo medo, pode recorrer humildemente à confiança e dizer: bom, agindo Deus, quem impedirá? É por isso que diante das grandes muralhas de Jericó, o povo de Deus pode olhar com humildade, mas pode avançar, marchar, porque coloca a sua confiança em Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Se no início eu falei do olhar orgulhoso, o verdadeiro olhar no qual nós devemos nos alimentar é o olhar de Jesus. Se a mãe dá uma olhadinha para o seu filho no colo, Jesus, o Senhor, nos pega como seus cordeirinhos, e é o olhar dele, não o nosso, é o olhar dele dirigido a nós, que transforma o nosso coração tranquilo e corajoso. Que Deus, pois, abençoe, para que recebamos bem esse olhar, e para que com ele a gente se entenda protegido, cuidado, a gente não fique cheio de si na soberba, mas humildes, porém corajosos, confiantes e tranquilos, porque Deus cuida de nós. Que esse seja o dom da humildade, e que essa seja a graça sobre nós, o dom da fé, para o nosso dia a dia, para todos os desafios, todos os nossos propósitos, que sigamos em frente, perseverantemente, porque Ele tem cuidado de nós. Que assim seja. Amém.